Queridos alunos, bom dia, tudo bem? Professor Marinho Paixão com vocês aqui de volta, tá? Mais uma aulinha voltada aí para o Enem, conteúdo de grande importância para o Enem, nessa videoaula de hoje, ok? Hoje nós vamos tratar aqui do uso do repertório sociocultural. Percebam que esse conteúdo tem um vínculo, uma ligação com o que nós trabalhamos na videoaula passada, essa coisa da fuga ao senso comum, né? O conhecimento popular, essa coisa de apresentar argumentos em fundamentação na redação. Hoje nós vamos tratar aqui do uso do repertório sociocultural. E só pelo nome, né, repertório sociocultural, o aluno do terceiro ano do ensino médio já deve remeter à necessidade de leitura intensa, de informação atualizada, fundamentada, beleza? Obviamente que para eu ter essas informações atualizadas e fundamentadas, eu preciso estar atento àquilo que eu escuto, eu preciso buscar ler e assistir a conteúdos, né, que de fato tragam ali, que agreguem algo positivo às minhas argumentações, aos meus argumentos, às ideias apresentadas no meu texto. Tá bom? Eu preciso fazer uma seleção dessas fontes, eu preciso, obviamente, identificar, tentar pelo menos identificar o que é verídico, o que é inverídico e, óbvio, diante de tudo isso que eu adquiro por meio das minhas vivências, eu entender o tema que será proposto em uma redação e associar a sugestão do tema com aquilo que eu trago já como bagagem cultural, beleza? Então nós temos aí repertório sociocultural, conteúdo de grande valia para as provas do Enem, principalmente para a nossa prova de redação, ok, pessoal? O primeiro tópico aqui eu apresentei, a tópico ideias inovadoras, é justamente a fuga do clichê, fuga do senso comum. Precisamos apresentar ideias inovadoras. Obviamente que essas ideias devem ser plausíveis, racionais, sensatas, éticas, que primem pelo respeito aos direitos humanos, tá bom? E dessa forma, fugindo do conhecimento popular básico comum. Então, as nossas ideias devem ser ideias discutíveis, que possibilitem a discussão, que levantem de fato ali o interesse do leitor, que despertem o interesse do leitor, beleza? Para que as nossas ideias possam deixar o texto mais instigante, mais estimulante. Professor, como eu faço isso? Como eu aplico? Porque falar é uma coisa, aplicar de fato é outra coisa. Pessoal, o meu argumento consistente, a minha argumentação persuasiva depende da minha atenção na leitura, depende da quantidade de leitura que eu desenvolvo nos meus estudos. Sem leitura fica inviável e sem prática de produção o trabalho fica incompleto. Portanto, a disciplina de redação exige, além da leitura, a prática de produção de textos. Daí a necessidade de nós, já com essa videoaula de hoje, deixarmos aí uma proposta, né, uma sugestão de proposta para que os alunos do terceiro ano venham a desenvolver a prática dissertativa e calibrar as suas técnicas, beleza? Aqui o segundo tópico, pessoal, diz o seguinte, ó, marcas de autoria do argumento. Ora, um texto dissertativo não deve ser cópia de parte do tema proposto ou dos textos de apoio e nem deve ser cópia de outras fontes lidas, utilizadas pelo aluno autor do texto. Então esse texto dissertativo ele se caracteriza pela defesa de ideias. O aluno, o autor do texto, né, ele tende a defender ideias e que por meio dessas ideias de cunho argumentativo o autor possa defender argumentos, tá bom? Ele possa mostrar para o corretor que os argumentos são próprios dele. Obviamente que um texto dissertativo carece de alusão histórica, carece de uma referência filosófica, que nós entendemos por citação, mas é indiscutível que devem predominar as ideias, os argumentos de autoria do próprio autor do texto. Por isso, abarrotar um texto com muitas citações, com muitas referências históricas, não é legal, não fica interessante, tá bom? O texto vai perder a referência de autoria. Então entenda, o texto é seu. A predominância dos argumentos devem ter origem nas suas ideias, nas ideias sustentadas no seu texto, apresentadas inicialmente na tese da introdução, beleza? O terceiro tópico, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, informações históricas, culturais e, acima de tudo, atuais. É a questão da busca que o aluno faz, né, as fontes. O nosso material SAS é um material riquíssimo, né, de informações atualizadas. Então é interessante que o aluno não faça mau uso desse material,
que esse material possa ser de fato ali marcado, lido, né, usado de forma coerente, né, de forma precisa por parte dos alunos, porque muitos temas presentes na atualidade, nesses temas de vestibulares e Enem, foram trabalhados no material anterior, no primeiro livro da gente, né? Estão sendo também sugeridas algumas propostas nesse livro 2, tá bom? Então que esse material possa ser de fato utilizado, bem utilizado, para que por meio dele nós possamos entender as questões culturais da atualidade, assim também como as questões históricas. Aí o aluno diz assim: professor, mas é curto o material, né? Nós temos aqui 3 capítulos nesse livro 2, eu vou me limitar só a isso? Obviamente que não, pessoal. Mas uma vez tendo um material de qualidade em mãos, nós precisamos fazer uso dessa ferramenta. E você deve também fazer bom uso da internet, das mídias, assistir a telejornais, né? Assinar revista ou baixar os aplicativos dessas revistas via celular, para que você possa ter contato com a cultura. Lembre-se, nós estamos vivendo tempos de chuvas de informações e muitas delas não são verídicas, muitas delas trazem fontes sem credibilidade. Nós precisamos estar atentos à origem dessas fontes, à consistência dessas fontes, aquilo que é levantado, né, na apresentação das manchetes sobre determinadas informações, para que nós possamos sugar, extrair o que há de fato, o que há de verídico, o que há de consistente nessas ideias, nessas informações, para associar os nossos argumentos e fazer bom uso na prática de produção de texto dissertativo no Enem, ok? Portanto, aí, fontes históricas, culturais, portanto, atuais, beleza? Nós vamos para cá, para o próximo tópico, e eu apliquei aqui, o uso do senso crítico, é justamente o oposto do clichê. Mas lembre-se, isso deve ser algo dosado. Nós não desenvolveremos no Enem, na prova de redação, um artigo de opinião. Sabemos então que o artigo de opinião se caracteriza por apresentar uma maior criticidade nas ideias sustentadas em relação ao texto dissertativo argumentativo. Mas esse teor de criticidade da dissertação argumentativa é o que possibilita a discussão, não é isso? Então alguns temas são bem polêmicos, alguns temas, mostram que a sociedade sustenta argumentos diferentes. Uma pessoa sustenta uma ideia sobre um dado assunto, enquanto outra pessoa sustenta uma outra ideia. Agora, que a sustentação dessas ideias se dê por meio crítico, por meio do pensamento crítico. Essa criticidade o aluno consegue aguçar, consegue amolar por meio da leitura, por meio do olhar atento e ouvidos também, sobre aquilo que é veiculado na sociedade, ok? Temos aqui o próximo tópico, que é contemplar o tema. Aqui, pessoal, nós temos um tópico bastante crítico. Muitas vezes na prática de produção de textos, muitos alunos chegam com argumentos previamente preparados, argumentos que são formados antes mesmo da leitura do tema. Então é comum perceber que na prática discursiva, na dissertação, muitos alunos não conseguem contemplar a sugestão proposta pelo tema. Um exemplo disso se dá quando se trata do tema mulher, mulher. O que se sabe é que a mulher durante muito tempo foi inferiorizada, e alguém acha que ainda hoje o gênero feminino é inferior ao masculino. Durante muito tempo a mulher foi violentada no Brasil, e ainda hoje essa realidade figura na sociedade brasileira, não é isso? Só que o tema da redação pode apresentar o papel da mulher na sociedade. Vejam bem, tratar do papel da mulher na sociedade é diferente de tratar da violência contra a mulher. Então, se acontece de o aluno trazer esses argumentos previamente preparados sobre violência contra a mulher em um tema que cobra o papel da mulher na sociedade, esse aluno tendenciosamente vai ter sua redação zerada. Em outras palavras, ele não contemplou o tema. Então são vários os caminhos, são vários os recursos que devem ser utilizados para que o autor do texto venha contemplar o tema, desde os argumentos apresentados, ao tipo de citação que é apresentada no texto, a referência histórica, ok? Então eu preciso ter um entendimento do contexto da época, dessa referência histórica, se essa referência histórica de fato possui uma afinidade, uma ligação com o atual momento, com o tema que está sendo apresentado, para que eu possa sugerir como um dos recursos a fortalecer a minha argumentação. Então, tanto os argumentos de autoria do autor do texto, quanto as citações, as referências, são ferramentas que devem mostrar para o leitor, certo?
que de fato há uma contemplação do tema. Eu não devo nem limitar os meus argumentos, mas também não devo extrapolar o tema com os meus argumentos. Eu devo entender, o tema trata de Brasil, é de âmbito nacional? Sim. Então eu citar argumentos, ideias, exemplos que dizem respeito a outros países, fica algo incoerente, não fica interessante. Porque o tema da redação do Enem versa sobre questões sociais nacionais do Brasil, tá bom? Então cuidado para você não limitar demais os seus argumentos. Se trata de Brasil, não vá, por exemplo, falar da falta de água, do mau uso da água que se faz na cidade de Ubajara. Dessa forma você limita os seus argumentos, mas também não deve extrapolar com a argumentação, ok? Aqui temos o que? Formas para aplicar o conhecimento de mundo. Quais são as formas, professor? Quais são e que conhecimentos de mundo são esses? Olha, as informações sobre história, filosofia, sobre as várias áreas do conhecimento, certo? As minhas informações sobre os fatos da atualidade, sobre manchetes publicadas, tá bom? O conhecimento que eu tenho sobre conteúdos de filmes, documentários. Então são informações que geralmente são utilizadas pelo autor do texto para fomentar a sua argumentação. Como é que o autor do texto deve aplicar isso no seu texto para trazer ali um recurso de enriquecimento dos argumentos? Ora, você tem algumas formas diferentes. Você pode fazer isso por meio da citação. Portanto, senhores do terceiro ano, não imaginemos um texto para o Enem sem marcas de citação, ok? É inviável, nós estamos na última etapa do ensino médio. Se não estamos preparados a utilizar uma citação, que nós busquemos esse preparo, passemos aí a decorar, memorizar essas citações, a buscar citações em revistas ou sites de credibilidade, de grande aceitação, tá bom? Mas que não vamos imaginar uma redação para o Enem concorrendo aí a uma boa nota, 800, 900, quem sabe até 1000 mesmo, nota máxima, sem citação, beleza? Eu posso também trazer marcas de referência histórica, fazer alusão a passagens da história, por exemplo, a peste negra, né, peste bubônica naquela época, em referência à pandemia aí do coronavírus, beleza? Esse surto de dengue também no Brasil. Então você lê, desenvolve leituras, e essas leituras mostram para você uma semelhança do contexto atual com o contexto de outras épocas, ok? Você pode ainda apresentar exemplos, fatos cotidianos, ok? São formas diferentes de você apresentar o conhecimento de mundo. E aqui nós temos o que é evitar cópias. A partir do momento, pessoal, que eu me considero um bom leitor, a partir do momento que eu me sinto, acima de tudo, um bom leitor, eu passo a evitar essas cópias de texto, transcrições, né? Isso é fruto da falta de preparo do aluno, da falta de criatividade, da falta de leitura, é uma pobreza intelectual, de fato, beleza? Então eu não copio essas passagens do texto de apoio apresentado no tema, lá nas propostas, e nem copio textos de outras fontes. Agora, o recurso é parafrasear. Você pode parafrasear. Você guarda uma determinada informação na memória que você leu em algum texto, em alguma fonte interessante, e você, com as suas palavras, mostrando a fonte, mostrando o autor, apresenta um dado raciocínio, uma dada ideia. Assim fica interessante, beleza? Para cá nós temos o uso das áreas do conhecimento. A redação cobra isso aí constantemente, beleza? Nós entendemos essa questão da dengue, o que causa a fome no Brasil, quais são os motivos que levam ao desemprego, beleza? Então, muitas vezes é interessantíssima a nossa busca em outras fontes, em outras áreas do conhecimento para enriquecer, certo, os nossos argumentos na dissertação argumentativa. A redação é um celeiro propício para a aplicação dessas ideias de outras áreas do conhecimento, beleza? Então, muitas vezes nós temos ali o uso de referências à filosofia, à sociologia, referências ao campo da geografia, da ciência, da tecnologia, ok? Então que a gente procure de fato incrementar nossa leitura, né, sobre esses fatos da atualidade que envolvem outras disciplinas, outras áreas do conhecimento, para aplicarmos na nossa redação. Obviamente, pessoal, que na redação não vai comportar tudo. E você vai ter que compreender isso por meio da leitura atenta do tema, daquilo que se espera que se faça na redação. Aí você vai fazer uma seleção do que você tem, certo? Como argumento, como ideia, em referência, em relação, certo? Em consonância com o tema apresentado na redação, na proposta de redação. Quando eu tenho esse uso de áreas do conhecimento, eu devo considerar pelo menos dois aspectos. Primeiro, considerar a situação problema, eu devo entender qual a situação problema,
né, que diz respeito à competência 2, certo? E aqui nós temos que considerar também conhecimento do presente e do passado. Isso aqui é muito interessante para que você possa utilizar bem essa referência histórica, né? Você faz uma seleção de um fato do passado e você ter plena convicção de que essa alusão histórica que você está fazendo tem a ver com o momento presente, ok? Vamos aqui para a parte final, certo? A nossa videoaula. Nós temos aqui, ó, proposta de intervenção. Lá na conclusão da redação, uma das partes mais importantes do texto, né, pessoal? Nós sabemos o quê? Que esse conteúdo é decorrente da tese. O que vai estar presente na conclusão deve ter um vínculo muito grande com a tese do texto apresentada lá na introdução. Ou seja, o texto é um todo, ele é um todo articulado. Inclusive aqui, o aluno deve considerar o quê? As ideias presentes no desenvolvimento e estabelecer uma espécie de um resumo de ideias, tá bom? O que eu vou apresentar na conclusão deve ter ligação forte com o conteúdo da argumentação lá do desenvolvimento, assim também como a tese. O texto é cíclico. Então, se eu sugerir, por exemplo, que essa disseminação, o agravamento dessa pandemia que estamos vivendo agora se deu por conta da ignorância social, se eu apresentei isso lá na tese ou nos parágrafos de desenvolvimento, que lá na conclusão eu venho a sugerir o combate à ignorância social. Então o texto, ele deve ter ligação em suas diversas partes, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer para mim atividades desse capítulo, tá bom? Deixa eu dar uma verificada na página aqui, por favor, só um minuto. Vamos lá, parte de redação. Nós vamos ver aqui, atividade que você vai fazer para mim. É a atividade da página, ó, atividade da página 59. Ó, atividade da página 59. Essa atividade, ela vai até a página 60, sexta questão da página 60, beleza? Nesse capítulo você tem propostas de redação. Procure escrever essas propostas e enviar para mim via WhatsApp, ou então deixar aqui na escola o texto mesmo, se é que você, né, pode vir, se tem como deixar esse texto. O pessoal da coordenação vai orientar direitinho vocês aí para saber como vocês vão deixar esse texto para mim. Mas na pior das hipóteses, caso você more muito distante, você pode enviar no meu contato privado no WhatsApp, tá bom? Eu farei a correção desse texto e deixarei a nota tanto fotografada no grupo, e em caso de entrega aqui na escola do texto, eu deixo com o pessoal da coordenação depois se dá um jeitinho de pegar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!